Olá, seja bem-vindo à TV Dinheiro, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Rodrigo Caetano e está começando mais um Dinheiro e Sustentabilidade. O tema de hoje será a Amazônia. Nos últimos meses, tentativas de reduzir a proteção à floresta geraram polêmicas e o governo se viu obrigado a voltar atrás em algumas decisões. Mas entre idas e vindas, ainda fica a pergunta: é possível usar os recursos naturais da Amazônia sem destruí-la? Para responder a isso, eu recebo aqui Karine Siqueira Bueno, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável do Banco Santander. Tudo bem, Karine? Tudo bem, obrigada, Rodrigo, pelo convite. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Recebo também Aline Tristão Bernardes, diretora executiva da FSC, a principal certificadora florestal do mundo. Tudo bom, Aline? Muito obrigada, Rodrigo. Bom dia, Karine. Bom dia, Jean. Mais uma vez, agradeço a oportunidade da gente estar aqui apresentando e conversando sobre a certificação florestal como uma ferramenta para conservação e uso responsável. Falaremos muito sobre isso. Está aqui também Jean Nicolau Simone de Lacerda, diretor da Precious Woods, a empresa suíça que há 20 anos explora de forma sustentável o mercado de madeira na Amazônia. Tudo bom, Jean? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu não sou diretor, eu sou consultor da Precious Woods. Muito obrigado, é uma honra estar aqui e poder falar um pouco do nosso trabalho. Legal, vamos falar bastante desse caso. E, bom, para começar, eu acho que a gente deveria situar essa discussão. E eu queria perguntar para a Karine, qual é a importância da Amazônia para a economia brasileira? Bom, Rodrigo, a gente pensando no tamanho que a Amazônia tem e quanto ela representa em termos de população, em termos de PIB do Brasil, não é que é importante, né? É obrigatório a gente pensar na economia brasileira considerando a Amazônia, né? O que a gente precisa pensar é qual o modelo econômico que traga também benefícios sociais e ambientais, né? Então é uma área sensível, tanto da questão ambiental, pela questão ambiental, quanto pela questão social, né? E toda a complexidade que a gente tem das populações que já estão lá. Então a gente sabe que ela não deve ser tratada, ela não pode ser tratada como uma área comum, né? Então que de fato a gente precisa considerar toda essa complexidade para pensar quais são os modelos que de fato trazem um desenvolvimento diferente do desenvolvimento simplesmente de chegar e explorar aquela área. A Amazônia, ela poderia ter um impacto, se bem explorada, poderia ter um impacto positivo na economia brasileira? Sem dúvida, e eu acho que tem um impacto desconhecido também, né? Então, se a gente pensa em toda a questão também dos ativos da biodiversidade que existem lá, de novos modelos de produção e consumo sustentáveis, então, eu acho que ainda tem muito para explorar nesse sentido positivo, né? Então, para explorar de uma forma de fato responsável, e é um valor que eu acho que a gente ainda não sabe nem contabilizar enquanto isso traria de benefício para a economia do país e para a economia local. Entendi. E agora, há um modelo sustentável de desenvolvimento da Amazônia, Aline? Olha, Rodrigo, eu acho que existem várias experiências, vários modelos que já estão em curso, né? Eu vou falar especificamente sobre a certificação florestal, sobre o processo de exploração responsável dos recursos naturais, e o FSC, por exemplo, é uma organização que trabalha exatamente com isso, tem seus padrões próprios para auditar, e essa auditoria é feita por terceiros, não pelo FSC, obviamente. As certificadoras auditam aquelas organizações que queiram explorar de forma responsável, ou seja, que tenham boas práticas inseridas dentro do seu processo produtivo. Não só para madeira, mas também é uma coisa que a gente precisa estar o tempo todo falando sobre isso. A Amazônia, como a própria Karine disse, tem recursos que a gente até desconhece muito, assim. Então, não madeira também, né? Como recentemente, por exemplo, a gente certificou famílias que exploram responsavelmente o açaí no Amapá. Então, existem modelos. Agora, esses modelos, eles precisam, na nossa opinião, estar inseridos dentro de uma estratégia nacional. Uma estratégia consolidada, uma estratégia que tem que ser de uma forma muito democrática, conversada não somente aqui no Sudeste ou em Brasília, mas com os estados, as populações, com a sociedade amazônica, né? Eu acho que... E quando a gente fala em Amazônia, não existe uma Amazônia.
existe um montão de Amazônias, né? Então a gente tem que pensar na complexidade que a própria Amazônia é. E quando a gente pensa nessa complexidade, a gente tem que inserir a região amazônica como um todo, os países vizinhos também, que de uma certa forma tem esse trânsito. É transnacional. É transnacional. Então é uma conversa que vai além das nossas fronteiras, perdão. Mas existem sim modelos que, como a própria certificação florestal, acho que o Jean vai falar muito nisso, que já está há 20 anos, por exemplo, está aí no mercado, né? Jean, eu acho que, acho que já sei a resposta, mas queria ouvir, enfim, com mais detalhes. É possível explorar economicamente a Amazônia sem destruí-la? Sim, a gente pode estar falando. Nosso caso é um modelo mais tradicional, até a gente está pensando, basicamente a gente opera com madeira, mas o modelo ele pode ser replicado para qualquer outro produto, não madeireiro da própria floresta. Até a própria história, né? Quer dizer, a Precious Woods, ela nasceu não para ser uma madeireira, ela nasceu do sonho de alguns investidores que queriam mostrar que sustentabilidade é possível. Então ela nasceu ela não nasceu para ser uma madeireira. Isso foi penoso em termos financeiros, é uma empresa de capital aberto, né? A Precious Woods é uma empresa de capital aberto. E vocês podem ver pelos resultados dos balanços, vocês vão ver que foi penoso. Agora, hoje se mostra viável e assim, você vê a relação com a comunidade, você vê a relação com, quer dizer, lá a gente tem produtos basicamente madeira e energia elétrica, né? A gente gera lá 70% da energia consumida em Taquatiara. Taquatiara é o terceiro maior município do Amazonas. Mas agora o modelo social, ele é vencedor. Pra você ter ideia, a Precious Woods tem lá em Taquatiara um bloco de 500 mil hectares, né? 500 mil hectares, para quem não tem ideia do que é isso, é o tamanho do Distrito Federal. Isso é, basicamente, não há segurança viável de ser feita. Quer dizer, não tem uma equipe, a gente não tem uma equipe de segurança. Quem faz a segurança são as comunidades. A própria comunidade. Por quê? Porque a Precious Woods lá no passado fez o único programa de regularização fundiária do estado do Amazonas, foi feito pela Precious Woods. Hoje, as comunidades são nossas parceiras. Então, assim, eu não tenho problema de invasão, eu não tenho problema de roubo, não tenho problema de caça ilegal, porque os vizinhos... A própria comunidade... Só que isso custa. Tá. Só que isso custa. E não é o preço da madeira ilegal que a gente tem. Isso acho que a gente vai poder falar depois. Sim. Mas é viável. É viável. Sem dúvida que é viável. E pegando essa discussão em relação ao modelo, né? Nós tivemos alguns modelos no Brasil já testados. Temos a Zona Franca de Manaus, né? E tem outros modelos. Agora, o caminho é esse? Nós estamos no caminho certo ou precisamos de uma complexidade maior ou testar novos modelos? Eu acho que, como eles estão dizendo, assim, existem modelos de produção que, de fato, já acontecem de uma maneira muito bem sucedida e tem um histórico disso. Agora, se você olha para o setor financeiro, a gente acredita que ainda há necessidade de mais diálogo de outros atores se envolvendo para novos modelos também. Então, você tem que combinar nessa cadeia de produção e consumo. Então, você tem desde o investimento em práticas que são sustentáveis, então do fomento a essas práticas, né? Então, que boas práticas permaneçam, que novas boas práticas possam aparecer. Você tem uma questão que é mais para o lado de risco, né? Então, de como a gente, numa análise, por exemplo, de uma concessão de crédito, a gente garante que critérios sociais e ambientais sejam olhados com muito critério ali. Mas você tem também mecanismos de mercado, por exemplo, como aconteceu na moratória da soja, que o próprio mercado te diz qual tem que ser a referência de produção ou de consumo, no caso dessa liberdade que o consumidor tem de não comprar uma madeira ilegal e de favorecer as madeiras ou qualquer outro produto que seja feito de forma sustentável. E então você tem também uma participação, seja de governo, seja do consumidor, seja da cadeia de valor de determinados produtos, de incentivo às boas práticas, né? Então, sejam por restrições, como a moratória da soja, ou seja pelo estímulo do consumo sustentável, seja por incentivos fiscais, que boas empresas ou que empresas sustentáveis, de fato, sejam mais privilegiadas do que quem pratica, enfim, de uma forma não sustentável. Entendi. Agora, me parece que para o mercado financeiro, uma palavra que você usou é muito importante, que é o risco. Sim, sem dúvida. Quando a gente fala de iniciativas para desenvolver uma área como a Amazônia, o risco entra, talvez, em primeiro lugar, porque imagino que
desmatamento e tudo isso aí oferece muito risco financeiro para o banco, né? Sem dúvida, é exatamente isso. Acho que assim, o risco e essa visão de que o mínimo tem que ser feito, né, e tem que ser preservado, e eu tenho um limite, né, daqui para cá não é possível, né, daqui para cá não é possível trabalhar, na Amazônia, de novo, traz uma complexidade muito maior do que outros biomas, né? Então, ele tem que sim ser olhado de uma forma diferente e, de novo, não só pelas questões ambientais, mas também pelas questões sociais que estão envolvidas em todas essas iniciativas. Entendi. O FSC recentemente teve uma grande reunião lá no Canadá em que foi tratada, inclusive, a questão da Amazônia. Nesse ponto, como é que se entende que como que o Brasil pode criar um modelo de certificação que seja viável para desenvolver a Amazônia? Então, Rodrigo, a Amazônia e o Brasil sempre são protagonistas em todas as reuniões do FSC, até pela importância, né? A gente tem hoje, é o terceiro país com maior extensão de área florestada do mundo, depois de Canadá e Rússia, né? Então, para você ver a importância que a gente tem dentro do sistema, não só dentro do sistema, dentro do mundo mesmo, né? Em relação... Mas não temos, de novo, eu volto a falar, a estratégia de como que a gente vai usar. Imagina, até hoje a gente não tem, quando a gente já tem uma indústria de base florestal instalada nesse país que não é nova. Quando a gente fala de plantações florestais, por exemplo, a gente tem modelos que não são novos e que, inclusive, foram subsidiados e apoiados lá no passado pelo governo para se instalar e criar uma indústria de base florestal. Eu achei super importante o que a Karine disse, e aí eu vou pegar só um gancho até para voltar a essa fala em relação ao FSC, que é a questão do consumidor final. Foi muito discutido lá e no Canadá essa questão da gente está trabalhando muito marketing em relação ao que está por trás da nossa marca. Aquela arvorezinha, que é a logomarca do FSC, aquilo é o selo. Mas por trás dali tem boas práticas. Não digo que tem uma garantia, mas tem pelo menos as auditorias que são super exigentes, que vão muito além de se a organização tem licenciamento ambiental ou se está de acordo com a legislação trabalhista, vai muito além disso, vai engajamento de comunidades, a questão dos direitos indígenas estarem sendo trabalhados em relação ao uso dessas áreas, não as áreas indígenas, mas no entorno das áreas, as comunidades ribeirinhas e por aí vai. Então, essa questão do consumidor final, quem é que escolhe o produto, que é um produto que tem que está ali certificado, que por estar certificado ele tem uma garantia de que foi produzido com boas práticas, isso para nós é muito importante. Só que o FSC, ele é uma organização de membros, e os membros nos ajudam a trabalhar isso, e também as próprias instituições que, por exemplo, usam produtos. Santander mesmo tem lá nos seus papéis, tem lá a marca do FSC, então a gente precisa muito divulgar isso. Tendo a certificação, para esclarecer, tendo a certificação, abrem-se mercados para esses produtos, né? Ou seja, se o Brasil investisse em ter mais certificação, abriria um mercado maior, até internacional, para os produtos brasileiros de origem amazônica ou até de outras origens. Se eu for falar de madeira, por exemplo, eu ouso dizer que você não exporta se não tiver o certificado, exatamente pelo risco. A Europa, a Austrália e a América do Norte têm legislação própria que, inclusive, criminaliza o importador se ele for acusado, por exemplo, de estar comercializando madeira de origem ilegal, de desmatamento, de outras áreas. Então, de fato, a certificação, ela promove, ela tem a possibilidade, é uma ferramenta que pode promover o mercado mesmo, assim, além de promover o mercado, agregar valor, porque de fato agrega não só valor ao produto, mas valor, hoje a gente está conversando muito dentro do sistema sobre o potencial que a gente tem de desenvolvimento territorial daquelas regiões, engajamento, não só em relação a uma organização que é certificada, mas produção de cadeias de valores, a partir daquilo, não ser mais só commodity, entende? A Amazônia hoje tem um potencial muito grande de ir para além da commodity, assim, de construir indústrias de valores que usando a nossa própria commodity amazônica mesmo. Acho que isso é importante. Nesse sentido, como é que a Precious Woods enxerga o atual cenário no Brasil? O que está faltando para desenvolver mais projetos sustentáveis como o da empresa? Vocês tocaram num ponto muito importante, quer dizer, que é o mercado, né?
a Precious Woods é a maior produtora de madeira tropical do Brasil, tá? Para vocês terem ideia, o volume nosso produzido e exportado equivale a 5% de toda a madeira dura produzida e exportada no Brasil. Isso é muito, tá? Porque inclusive aí não é só tropical, tem eucalipto também. Porém, 97% de nossa produção é exportada, porque o mercado nacional não... E o que eu vendo no mercado nacional, basicamente, é aproveitamento. Eu vendo aproveitamento do aproveitamento para fazer pallets para ser usado nas empresas da Zona Franca de Manaus. Porque o mercado nacional não compra, não remunera a sustentabilidade. Ele não sabe o que é isso. Então, assim, da mesma maneira que a certificação, ela abre portas, ou ela é, como a Aline bem falou, ela é fundamental ou exigência quase que básica para eu exportar, aqui ela é um impeditivo. Não por ela em si, mas pelo preço. Para você ter uma ideia, o preço nosso, você escolhe uma madeira qualquer aí, sei lá, cumaru, você vai aqui em São Paulo no gasômetro, o preço do metro cúbico aqui, basicamente é igual ao preço que eu tenho lá, sem frete, sem encargos, sem impostos. Ou seja, essa diferença, e não é que a gente não sabe fazer conta, a gente sabe fazer conta, não é que a gente é ruim de... o problema é que a gente entra com a questão da ilegalidade. Já é sabido que 80% da madeira comercializada no Brasil tem algum tipo de ilegalidade. Nativa, né? De nativa. Então isso, quer dizer, quando a gente é certificado, isso não ocorre. Nós estamos com um problema, então, no mercado interno hoje. O mercado interno, ele não sabe. O mercado interno, isso eu acho que até é uma questão cultural, né? Eu acho que a gente sempre teve uma oferta muito grande de madeira. O fato da gente, o nosso país ter um nome de madeira não ajuda, acho que só atrapalhou a história. Madeira sempre, na cabeça das pessoas, é algo barato. As pessoas, o consumidor brasileiro, ele sente, ele tem uma questão de proteção, ele quer proteger a floresta, mas ele não lembra que a madeira que ele compra barata aqui, ela tem a ver com o desmatamento lá. E ele sabe menos ainda que aquele desmatamento, que é o que choca, que a gente vê por aí, as fotos que chocam, tem uma questão social terrível, que ninguém acompanha. Tem gente trabalhando ali em regime escravo. As pessoas não lembram disso. Elas precisam lembrar que quando você está comprando uma madeira, que você não sabe de onde é que veio, e a única forma de você saber de onde que veio hoje é que ela seja certificada, FSC, então você está sim incentivando o desmatamento, está sim incentivando algum tipo de ilegalidade fiscal, trabalhista, ou coisas terríveis até como mão de obra escrava. E no momento em que se fala em reduzir proteção à floresta, isso traz um risco muito grande econômico para o Brasil. Como é que vocês enxergam essa questão? Eu acho que você tem diferentes níveis de trabalhar com a proteção da floresta, né? E tem uma parte que de fato precisa ser conservada, preservada, né? Então é importante que a gente não flexibilize onde não pode ser flexibilizado. Eu acho que essa combinação também ela tem que existir, né? Então, quando a gente fala também de novos modelos econômicos, da floresta produtiva, né? Então, a gente não está dizendo que a floresta tem que se tornar toda produtiva. Tem áreas que têm que ser preservadas e que isso tem que ser respeitado. Agora, o que a gente também acredita, né? E vocês trouxeram um ponto, assim, é uma combinação entre políticas que são federais e que tem o papel de IBAMA, né? O papel do comando e controle, ele tem que ser exercido, ele tem que ser efetivo, né? Então, isso contribui muito, não só para a economia, mas, enfim, para tudo isso que a gente está tratando aqui de questões sociais e questões econômicas. Então, isso precisa ser reforçado no país e precisa efetivamente funcionar e continuar funcionando. E tem uma discussão, né, que a Aline também trouxe, que é a discussão no nível micro e no nível local, né? Então, como é que a gente olha para a vocação de algumas micro-regiões também da Amazônia?
né? Então já existem, as pessoas já estão lá, as pessoas vivem lá, as pessoas têm atividades econômicas lá, e como é que então a gente consegue olhar para essa vocação e de novo desenvolver modelos que sejam mais economicamente viáveis, socialmente e ambientalmente melhores, né? Então é uma combinação de sim políticas governamentais federais, né, que promovam essa proteção e que funcionem muito bem na questão de comando e controle, mas que também enxerguem como é que as micro-regiões são vocacionadas e como é que elas podem ali funcionar de uma maneira correta. Uhum. Bom, legal. Vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos em 2 minutos e a gente vai discutir um pouco mais esses modelos mais no detalhe. Ok? 2 minutinhos. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. Comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? E eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. Bom, estamos de volta com Dinheiro e Sustentabilidade, falando sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Já você estava falando, inclusive, que tem alguma coisa a falar sobre a Zona Franca de Manaus. Ah, sim. A gente comentou aqui sobre modelos. Sim. E a Zona Franca é um modelo muito interessante, só que foi extremamente mal aplicado. Como a Zona Franca ela foi criada há 50 anos, baseada na implantação de empresas com alta para a época, né? Mas enfim, alta tecnologia, e onde os recursos, ao invés de se gerar impostos tradicionais, eles gerariam recursos para fazer pesquisas em biotecnologia. Hoje, a Zona Franca ela recolhe, ela gera 50% de todos os recursos federais da Amazônia. Só que nada é destinado. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, só as empresas de hardware, basicamente, algo de software que tem ali, geraram 2,5 bilhões que foram coletados, foram para o governo federal. E nada disso foi destinado para a área de pesquisa. Olha, domingo saiu uma reportagem no estado de São Paulo sobre a maior torre do mundo que está sendo instalada para se medir fluxo de carbonos e questões de biotecnologia. É um projeto que tem dinheiro do GTZ, tem dinheiro da FAPESP, a torre foi instalada, a FAPESP
já destinou os recursos de pesquisa. Agora, o governo federal não pôs o dinheiro que ele tinha que ter colocado. E aí aquilo está parado. Então, assim, modelos é só aplicar o que tem. Se a gente estivesse desenvolvendo, porque quando a gente fala aqui do nosso modelo, que eu acho que o modelo da PricewaterhouseCoopers é um modelo a ser olhado, a gente tem que lembrar que não é só madeira que tem, não é só energia que tem ali, você tem um monte de coisa que a gente nem sabe o que é. E comenta um pouquinho mais sobre o modelo da PricewaterhouseCoopers. Qual que é o grande diferencial? O modelo da PricewaterhouseCoopers, eu acho que ele foi... o fato dele ser vencedor hoje, eu acho que ele acho que é uma questão de gênese, né? Ele foi criado para mostrar, como eu disse para vocês, que sustentabilidade funciona. Então, assim, primeiro a tecnologia para se trabalhar com a madeira, foi desenvolvido o modelo de manejo florestal, e as pessoas, quando a gente fala, é uma operação cirúrgica na floresta, isso a gente pode, não tem como, só mostrando por imagem mesmo, mas se tira a madeira de uma forma cirúrgica, aonde a floresta fica intacta. Você tem a questão social envolvida, onde todo o entorno, onde você privilegia o uso de mão de obra da região, a conexão da empresa com as comunidades locais, igualdade de gênero, quer dizer, tem muita mulher trabalhando lá. É verdade. Que bom. Não, o que é impressionante, nós estamos falando de floresta. De floresta e madeireira. Exato. Né? Então, assim, não na floresta em si, porque as pessoas agora, por exemplo, a safra, ficam lá no campo, ficam no acampamento, 180 pessoas no acampamento. Agora, e aí, mas na serraria, na operação da usina, na operação na gestão, tem as condições pesquisa, quer dizer, a gente é benchmark na área de manejo florestal. Então assim, você é a aplicação do conceito básico de sustentabilidade, a questão ambiental, social, econômica e respeitando a cultura local ali da região. E muito fundamentada, pelo que eu entendi, então, em tecnologia também. Sim, você tem... A PricewaterhouseCoopers tem hoje o maior banco de dados de dados de florestas tropicais do mundo. Tanto que tem... a PricewaterhouseCoopers, ela tem convênios com Wageningen, com a Universidade de Wageningen, com a USP, com as universidades federais, com o INPA, Boston. Quer dizer, você tem... a gente tenta fazer um intercâmbio com a universidade, com a academia, porque a gente sabe que o que a gente tem só informações sobre florestas, ninguém tem o que a gente tem hoje no mundo. Agora, isso a custa de muito investimento. É isso que acho que é uma questão que eu gostaria de colocar para vocês duas. Karine, como é que financia esse tipo de iniciativa? Eu acho que a primeira coisa a dizer, quando a gente olha o papel da instituição financeira, né, teve um ponto que você trouxe, assim, trabalhar com a Amazônia, de fato, você tem um risco que ele é muito maior do que outras regiões, né? Então, muitas vezes, é quase que você recua antes de querer olhar para aquilo como um potencial econômico sustentável, positivo, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas é a instituição financeira reconhecer que existe ali formas e modelos que são bem-sucedidos, de novo, né, nessa complexidade do bioma amazônico e querer entender mais sobre isso. Então, o que a gente tem falado muito sobre a pesquisa, sobre conhecimento da região, sobre conhecimento da vocação local. Então, a primeira coisa é a instituição financeira, de fato, querer conhecer mais da especificidade, da complexidade daquele local, né? Obviamente, como a gente está tratando aqui, o papel de fomentar os bons modelos é muito importante, né? Então, as instituições financeiras, o Santander, outros bancos, são motores de desenvolvimento, né? Então, a gente tem que estar muito preocupado em que tipo de desenvolvimento que a gente está fomentando, né? Então, a gente está olhando com muita atenção para, por exemplo, produção sustentável de cacau, né, que são viáveis também, que já tem modelos desenvolvidos na Amazônia, né? Então, como é que a gente
no papel da instituição financeira, fomenta isso. E aí não é um produto específico, né? Então, acho que aí são vários mecanismos financeiros que devem ser combinados, devem ser olhados, de novo, considerando a especificidade dali. E a outra parte que a gente estava dizendo é, obviamente, olhar a questão do risco. Como é que a gente não contribui, né? Como é que a gente não fomenta um tipo de desenvolvimento que é nocivo e que é danoso. Recortar dinheiro para projetos que desmatam. Exatamente. Ou que tem todas essas questões, né, que o Jean também trouxe de trabalho escravo, sim, enfim, de questões sociais muito prejudiciais ali para o Brasil inteiro, para a própria região. Uhum. Então, você tem, acho que hoje, né, mecanismos novos, a gente estava falando um pouco de green bonds, né, que a gente tem usado muito para a questão das energias renováveis, né, mas você tem empresas de base florestal, por exemplo, que já têm operações de green bonds com Santander. Então, é olhar mesmo assim, que tipo de solução financeira é mais adequada para aquela região. Mas a primeira coisa é querer olhar para aquela região com o cuidado que ela merece, e não só na perspectiva de é muito arriscado eu trabalhar aqui, mas na perspectiva de motor de um desenvolvimento positivo. Nesse sentido, eu acho que até o próprio FSC tem desenvolvido mecanismos de certificação que conseguem atender a essas demandas do setor financeiro, né, sobre o risco. Que é a questão dos próprios padrões do FSC, como já são padrões antigos que certificam determinadas organizações que empreendem no setor florestal, os próprios padrões, só para você ter ideia, são padrões bastante complexos que envolvem tudo isso que a gente falou e mais questões inovadoras, a questão do gênero, a questão de política anticorrupção. Então tem padrões e indicadores que são testados. Esses padrões já estão prontos, já estão testados, já estão no mercado há mais de 20 anos. A Prestes é certificada há 20 anos, completou esse ano. Então, podem ser usados como base, obviamente, no setor florestal para ser usado. Agora, eu achei muito bacana o que a Karine disse, que eu acho que tem que querer, sabe? Qual é a alternativa? Qual é a outra alternativa? Esses modelos já estão aí. A gente está falando disso desde a Eco 92, pelo amor de Deus. Quanto tempo que nós estamos falando disso? O que mais a gente precisa fazer para, de fato, construir? Nós temos inteligência coletiva nesse país, a gente tem organizações na Amazônia, ONGs, que são absolutas, que têm capacidade institucionalizada, comprovada, tem banco de dados que fornecem informações e que podem estar contribuindo para construir uma estratégia nacional, uma estratégia até transnacional de responsável para a Amazônia, né? O próprio FSC, por exemplo, a partir de 2018, vai ter outras ferramentas bastante interessantes, como a questão de pagamento de serviços ambientais, o crédito de carbono, são baseados na própria economia de baixo carbono, para contribuir mais ainda para você gerar recursos e, de certa forma, contribuindo para que a floresta gere recurso em pé, né? Quando a gente fala de manejo florestal, isso é uma coisa que eu falo que meu papel é um papel de evangelizadora dentro do FSC, porque eu tenho que falar de manejo florestal e a sociedade brasileira tem que entender que manejo florestal não é desmatamento. No nosso caso, a gente tira até 3 árvores por cada hectare, ou seja, num campo de futebol a cada 35 anos. Dali a 35 anos você vai voltar para aquele hectare e poder tirar mais 3 árvores. A floresta se reconstitui. Ainda a produção é toda baseada em baixo impacto, as estradas são pequenas, tem determinado diâmetro de árvore que você pode ou não cortar, mas eu acho que a gente tem muito ainda que evoluir. Aí, pegando o gancho da questão de inovação, por exemplo, que o Jean falou sobre a Zona Franca, por exemplo, hoje, Jean, me corrige, por favor, se eu estou errado, um plano de manejo hoje é baseado em quê? 40 espécies? Manejo quando você está falando de 3.000 espécies de árvores na Amazônia, que a gente não conhece, que a gente não sabe se a madeira é para determinado fim, ou seja, tem instituições como o Serviço Florestal Brasileiro, o Laboratório de Produtos Florestais, o IPT aqui da USP, que já tem base de dados, tem uma xiloteca que é a coleção de madeiras, por exemplo, super bem estudada, madeira para determinados fins, mas a sociedade brasileira precisa entender que madeira é um recurso como um outro tipo de recurso que pode ser explorado de uma forma responsável, que já tem ferramentas como o FSC testadas que permitem isso. Quer dizer, o que a gente pode concluir é que existe uma solução que envolve o lado financeiro, envolve a tecnologia, envolve a indústria. É uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha como país e como sociedade de fazer direito. Isso. A gente está acabando o nosso tempo lá, então com isso eu queria pedir para vocês darem umas considerações finais, falando como é que a gente convence
governo e sociedade a fazer essa escolha pelo caminho do desenvolvimento sustentável? Jean. Eu acho que a gente precisa primeiro olhar para a Amazônia, olhar para ela, saber que a gente não pode errar mais, já passou do tempo, que o modelo de ocupação no entorno, se a gente olhar para os outros países, está baseado no narcotráfico. Então a gente precisa sim ver modelos produtivos. E como a gente pode fazer isso? Como eu lá em casa, como consumidor, eu posso resolver? Sabendo de onde é que veio os produtos que eu estou consumindo da Amazônia, madeireiros. Eu sei de onde é que vem, eu sei como foi produzido. Se você souber isso, se você fizer isso, certamente você vai estar ajudando em modelos ganhadores, em modelos sustentáveis. Saiba da origem e não acredite em milagre. Madeira barata tem algum problema. Aline, como é que a gente convence as pessoas de aceitarem o caminho correto? Eu acho que é a gente trabalhando juntos. Não tem jeito de ir trabalhando com as instituições locais, muito assim. Eu acho que isso é aquela história de pensar globalmente, mas agir local tem tudo a ver com a Amazônia, eu acho, porque não só em termos biológicos a Amazônia é muito complexa, mas antropologicamente é muito complexo. Você tem mais de 200 povos indígenas diferentes na Amazônia como todos, você tem populações tradicionais, você tem ribeirinhos, então você tem que conversar com toda essa miríade de populações, de comunidades que tem na Amazônia e que tem muito a contribuir, viu, de saberes locais para o desenvolvimento de uma forma responsável mesmo, de um uso que deixe, porque é de interesse de todos que aquilo continue, né? Agora, eu não vejo saída se a gente de fato conseguir sentar com o governo, mas aí eu não estou falando com o meio ambiente, não. Estou falando com todos os setores do governo. A gente precisa dizer ao Ministério do Planejamento que a gente precisa de estradas decentes, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de trazer madeira da Amazônia para o Sudeste de uma forma que seja viável vender a Amazônia. Vender a madeira aqui, vender a madeira da Amazônia aqui no Sudeste que possa competir com o mercado de forma. Então, a gente precisa conversar com toda a sociedade de uma forma. Acho que não tem outro jeito. Concordo com o que Jean e a Aline falaram. Eu acrescentaria que a gente também tem que começar a saber exatamente o quanto as coisas custam, né? Então, hoje a gente, de fato, não tem o custo de tudo o que é danoso, né, de todo o malefício, na verdade, que um trabalho não responsável na Amazônia causa. Né? Então, quando a gente olha para o PIB, por exemplo, dos estados que mais desmatam, ali provavelmente você também vai encontrar o maior PIB. Né? Então, o que a gente hoje considera como valor econômico, na verdade, você tem um custo ambiental e um custo social que hoje não está equalizado. Então, tem uma discussão que é grande também, né, que a gente está dizendo aqui, que não é só uma questão de Ministério do Meio Ambiente, mas é uma questão de Fazenda, né, uma questão de Ministério de Planejamento, que é como é que a gente, de fato, coloca na mesa todas as questões econômicas, né? Então, tanto para um lado quanto do que hoje não está sendo contabilizado. Então, tem que ter novas formas de precificação ali também de carbono, de outros ativos florestais que hoje não estão considerados, para que as coisas, de fato, possam ser contabilizadas positiva ou negativamente, né? Então, acho que tem uma questão de mercado e de valor econômico que precisa também ser resolvido e de como a gente vê o valor econômico das coisas, né? E além de, enfim, de todos os pontos aí que Jean e a Aline também colocaram. Legal. Bom, esse foi mais um Dinheiro e Sustentabilidade. A gente se encontra daqui a um mês. Muito obrigado e até a próxima.